Há 202 anos, no dia 8 de julho de 1820, o rei Dom João VI dava aos sergipanos a Carta Régia, decretando a emancipação política de Sergipe e da Bahia. Um ato que, para o historiador Adailton Andrade, aconteceu em 3 momentos. A primeira independência de Sergipe e a Bahia é com a criação das ouvidorias, 1696. É a primeira independência porque todas as questões jurídicas, mesmo em Sergipe, era julgada na Bahia. Então, quando a gente consegue se separar da Bahia juridicamente, com a criação das comarcas, é a primeira independência. Quando vem mais tarde a independência econômica, com a mudança da capital, 1155, para mim ver que é a segunda separação da Bahia, porque toda a nossa produção era escoada, exportada nos cais, nos portos da Bahia. Então a gente quebra um pouco a Bahia de ter um pouquinho de tudo que a gente produzia em questão de arrecadação de impostos. E o último processo de independência é o político, que justamente com essa Carta Régia de Dom João VI, então nós temos a independência de Sergipe em 3 fases, que é o político, o econômico e o jurídico. A independência dos sergipanos ainda é desconhecida por muita gente que não conhece a própria história. Ainda que na capital seja possível encontrar no Museu do Palácio Olímpio Campos elementos que ajudam a contar os fatos da época, como a Carta Régia escrita por Dom João VI, o busto do imperador Dom Pedro I, que ratificou a vontade do pai, o rei Dom João VI, como nos explica Isaura Ramos, historiadora e coordenadora de educação e pesquisa do Museu Olímpio Campos. O Palácio tem, como museu, uma sala, um espaço reservado para que o nosso visitante possa conhecer esse momento tão importante da história de Sergipe, que é a emancipação política. Não só o prédio do Palácio, né, que é um prédio do período monarquista, então é um prédio ligado à província de Sergipe, foi construído nesse período, mas um espaço onde a gente mostra, através dos seus presidentes de província, né, da presença de Dom Pedro I, que respeitou a vontade de Dom João VI, quando Dom João assinou o decreto. Quer dizer, logo em seguida houve a independência do Brasil e Pedro I respeitou essa vontade, né, de Dom Pedro de deixar Sergipe independente da Bahia. Então, nesse espaço, o sergipano conhece toda essa importância da nossa história. Não são apenas os aspectos históricos da cidade que combinam com os fatos da época. Sob muitos protestos dos baianos, o brigadeiro Carlos César Bulamarque toma posse como presidente da província e demonstra que essa liberdade tão desejada por alguns não era uma coisa desejada por todos os sergipanos. Ultimamente tem aparecido novas pesquisas e essas novas pesquisas trazem novas abordagens desses contextos históricos de Sergipe. E, recentemente, para se dizer, tem uma professora da UFS que a tese dela de doutorado ela fala sobre a independência de Sergipe e traz novas abordagens no processo. Então, nesse período de independência de Sergipe, alguns donos de engenhos aí não queria justamente a independência porque eles ficavam um pouco longe dos olhos de uma fiscalização, de uma cobrança de impostos e não queria a independência também mais para isso, né? Adailton Andrade apresenta também fatos novos para justificar o desejo de emancipar Sergipe da Bahia, a exemplo do poderio e desenvolvimento na área econômica do Estado, contrapondo os argumentos antes ligados apenas ao fato de Sergipe ter participado ativamente na Revolução Pernambucana, ajudando na vitória da corte portuguesa. Existem muitas lacunas ainda para ser preenchido justamente dessa temática independência de Sergipe, né? Existem alguns folclore que falam que Sergipe recebeu um presente porque o sergipano ter ido lutar na Revolução Pernambucana, na Revolta Pernambucana,
Mas a gente vê que não foi só esse motivo, e esse motivo só não se sustenta, né? Sergipe, nessa época de independência, e olha que a independência de Sergipe, ela é cogitada, isso logo após a chegada da família real, imperial, aqui em 1108. Em 1909 já tinham um pedido para olhar essas terras com mais carinho para se tornar independente. A emancipação política durante muito tempo foi comemorada em 2 datas, até que a Assembleia Legislativa de Sergipe resolveu organizar as festividades. Nós tínhamos o 24 de outubro, que também era dia da nossa independência, e o 8 de julho. E ficou por muito tempo essas 2 datas como feriado, como memória, como aniversário de Sergipe. E foi com um tempo não muito distante que a Assembleia Legislativa reconhece, através de uma sustentação da professora Maria Tetes Nunes, que o 24 de outubro virou dia da sergipanidade e passou a se comemorar o dia 8 de julho como o dia da emancipação política. A data do 8 de julho deveria ser muito propagada no rádio, na TV, em todos os lugares que a gente pudesse falar deste dia. Então, eu acho que Sergipe ainda é muito pouco conhecido pelo próprio sergipano. As pessoas residem em um local que não conhecem a sua história. Então, o Palácio ele tem essa missão de preservar parte dessa história.